O começo depois do fim, capítulo 500, sobre seus ossos. Ponto de vista, Arthur Levin. O que se seguiu foi uma corrida maluca de preparação. Eu me despedi dos gliders antes que eles rapidamente retornassem a Etistin para organizar e preparar suas próprias tropas. Emily Watskin correu para supervisionar a configuração e ativação de todas as novas unidades de teletransporte de longo alcance naquelas modeladas com base no design de Nikon para permitir uma disseminação rápida dos pilotos do corpo das bestas pelo continente. Lyra Drade e Saria Triscan se ofereceram para ser nossas mensageiras em Blackburn, onde Lenchar supervisionava os esforços da Guilda dos Aventureiros. De lá, o par seguiria para o muro e, em seguida, para as aldeias de refugiados alacrianos e acampamentos élficos além dele. Carnelian Arthornon e Daglon Silverchalle concordaram rapidamente que enviariam magos anões por toda a Sapien, e o resto dos lordes anões imediatamente os seguiu. Embora eu estivesse surpreso com esse repentino senso de camaradagem com o mundo exterior, fiquei feliz em ver que até os teimosos lordes anões viram a razão diante da catástrofe. 2 horas após os primeiros pedaços de Efeltus caírem, me vi em pé no subsolo, em um deck de observação, olhando para o vasto laboratório que Vrenkain havia esculpido para o desenvolvimento e teste dos exoformas e suas armas infundidas com sal de fogo. Embora eu me irritasse com tantos atrasos, não poderia partir até saber que Dikaten estava preparado ou tão preparado quanto possível para resistir ao bombardeio contínuo de sua superfície por Efeltus. Fileiras e mais fileiras de exoformas, cada um único com base na combinação específica de componentes de bestas utilizados, estavam abertos diante de mim enquanto pilotos recém-treinados chegavam de Vildorial e além. Por todo o laboratório, núcleos estavam girando, enviando luz e mana derramando-se pelos exoformas, que então se ajustavam, mudando de postura e movendo juntas de braços e pescoço, imitando seus pilotos à medida que a conexão era formada. Claire Bladeart e um punhado de outros pilotos de alto escalão estavam dirigindo os soldados, que manobravam suas máquinas em formação à medida que cada uma terminava sua inicialização. Eles podem não ser tão poderosos ou versáteis quanto os magos mais fortes por aí, disse Gideon, mas, na ausência de canais oficiais de liderança, posso movê-los para onde precisam estar mais rapidamente do que implorar por soldados de Dar ou Sapien. É bom que você esteja levando alguns com você, no entanto. Você finalmente verá eles em ação. Ele me olhou seriamente, e suas sobrancelhas surpreendentemente intactas se levantaram. Sabe, Arthur, eu tenho repensado os designs de algumas dessas armas de longo alcance. Diga a ele, Gi. Ainda acho que foi uma falha grosseira da criatividade do Arthur que eu não recebi alguns bazucas presos aos meus lados, Regis interrompeu. B.A. em Zucas? Gideon perguntou, franzindo a testa com curiosidade. Um nome forte para um sistema baseado em projéteis, talvez um que... Eu acenei com a mão como se estivesse varrendo suas palavras para longe. Já passamos por isso. Não é um caminho que você quer seguir. Alguns minutos depois, Claire e os outros 9 pilotos de exoformas que me acompanhariam 10 dos melhores que Gideon tinha estavam prontos para partir. Foi uma longa caminhada pelos túneis de volta para Vildorial. Eu admito, Arthur, ainda estou um pouco confusa sobre o que estamos fazendo aqui, Claire disse, caminhando ao meu lado enquanto eu apressava o passo. Seu exoforma era muito mais alto que eu, e seus pés com garras deixavam arranhões brilhantes no chão de pedra a cada passo. Com 3 lances, uma foice, alguns magos de núcleo branco quer dizer, você tem 2 azuras indo com você. O que você acha que 10 não magos? Ela fez uma careta e rapidamente ajustou suas palavras em 10 exoformas vão acrescentar. Gideon não cobriu isso com você? Eu perguntei, surpreso. Ela deu de ombros, incerta, e o exoforma imitou, um movimento que quase teria sido engraçado se a máquina em si não fosse tão estranha de se olhar. Mestre Bastius é nem sempre muito claro em sua comunicação. Eu ri. Justo. Antes de responder a sua pergunta, no entanto, parei para escolher minhas palavras com cuidado. Eu não espero que você lute contra Vrites ou Vritra. Suas armas são altamente proficientes em contornar escudos, nos quais os magos alacrianos confiam inteiramente para sua defesa. Se houver uma batalha, você representa um desconhecido para os alacrianos. Exceto talvez por quem também estava na última batalha de Vildorial, ninguém lá saberá o que você é ou como melhor contra-atacar. Mas também, Claire, você é o corpo das bestas, esses exoformas representam um caminho importante para o empoderamento de todos aqueles sem mana em Dikaten e Alacria. Não estou fazendo um favor a você ou a esses outros, estou colocando você em perigo, e quero que você mantenha isso em mente, mas, eu queria que o corpo das bestas tivesse um lugar aqui.
Claire ficou em silêncio por algum tempo enquanto caminhávamos, a linha se movendo em um ritmo rápido. Logo quando pensei que nossa conversa havia terminado, ela falou novamente. Obrigada, Arthur, por isso. Dentro do exoforma, ela gesticulou para a malha de partes de bestas, mecânica e magia. Não entenda mal minha pergunta. Estou feliz por estar indo para Taegrin Kaelum pela chance de lutar contra aqueles que nos atacaram em Shirus todos aqueles anos atrás. Eu não consegui sorrir, mas inclinei levemente a cabeça em reconhecimento. Seu esquadrão será a vanguarda se enfrentarmos oposição fora da fortaleza, sob o comando de Ceris. Eu tentarei romper quaisquer barreiras que tenham sido colocadas, e então os lances, meus companheiros e eu levaremos a luta diretamente para Grona dentro de Taegrin Kaelum. Quando chegamos a Vildorial, encontramos nosso caminho bloqueado por uma multidão densa. À distância, fileiras e mais fileiras de soldados anões passavam por um portal, e toda a população da cidade havia saído para vê-los. Era um evento sombrio, com pouca ou nenhuma ovação para esses soldados. Eu considerei procurar outro caminho, mas Claire avançou. A multidão se separou por necessidade, pressionando-se uns contra os outros até que houvesse espaço para a máquina imponente passar. Uma vez na frente, ela começou a bater palmas, suas mãos metálicas colidindo como um martelo contra uma bigorna. Por um momento, aqueles ao seu redor ficaram surpresos. Então, porém, o ar começou a mudar. Sorrisos apareceram em rostos sombrios, lentos mas inexoráveis. Alguns aplausos se juntaram a ela, e então a plateia explodiu em um rugido de aplausos. O resto dos pilotos de exoformas se juntou, mas seus aplausos não podiam soar mais alto que o rugido cacofônico da multidão. Puxando meu capuz para esconder meus traços, eu me movi pela multidão até o lado de Claire, batendo palmas para os anões junto com todos os outros. Bem feito, eu disse. Eles são soldados, e estão indo para um perigo incrível para pessoas que lhes ofereceram pouco respeito que, não faz muito tempo, eles consideravam inimigos. Através da blindagem de mana transparente, eu podia ver a mulher dentro, seu olhar fixo à frente, ferozmente nos anões enquanto ela falava. Para alguns, esta será a última vez que verão sua casa. Eles não deveriam partir em silêncio sombrio. Ficamos por mais alguns minutos, observando os anões marcharem pelo portal em pares e trios. Quando não pude mais ficar parado, bati no quadril do exoforma para chamar a atenção de Claire e então comecei a subir a movimentada estrada curvilínea, a linha de exoformas me seguindo. Eu já podia sentir as assinaturas de mana de meus companheiros à distância, perto do topo da caverna em Lodenhold. A estrada em frente ao palácio havia sido liberada, e apenas um punhado de guardas permanecia. Muitos dos lordes anões, que eram quase todos magos, estavam acompanhando seus soldados para Sapin. Essa havia sido a ideia de Daimor Silverchalle. O jovem anão argumentou que ele não havia recebido um seu fórfão apenas para se esconder no subsolo enquanto a morte caía sobre a superfície, e então foi um dos primeiros a passar pelo portal. Está tudo pronto? Eu perguntei ao chegar aos outros, olhando ao redor para o grupo que me acompanharia até Lacria, Varai, Byron, Mika, Tessia, Shu e Sylvie. Ceris e Siur estavam ausentes, provavelmente ainda lidando com o portal. Estávamos apenas esperando por você e seus exoformas, Varai respondeu. Virion, que estava com Tessia, resmungou. Já estamos começando a receber mensagens de volta, e os primeiros refugiados chegaram. Ele olhou para a borda da estrada, onde um grupo de humanos assustados estava sendo levado do túnel que conectava ao portão de teletransporte substituído. Nossos esforços estão se mostrando eficazes. Eu estou, e ele hesitou, sua voz rouca de repente áspera com emoção. Ele limpou a garganta. Eu vou para Elenoir imediatamente. Os poucos bosques que já começaram a criar raízes lá não queremos perdê-los. Eu dei a ele um meio sorriso de compreensão. Proteja sua casa, seu povo. Não ceda 1 centímetro. Ele tossiu e limpou um traço de umidade dos olhos, então me puxou para um abraço, batendo em minhas costas com força. Cuide da minha neta, seu idiota. Claro, vovô. Eu retribuí o gesto com mais ternura. Vovô. Estou bem aqui, Tessia disse brincando. Mais rápido do que o esperado, sua mão se esticou, agarrou seu pulso e a puxou para um abraço em grupo conosco, rindo. Logo Tessia e eu estávamos rindo junto com ele. Adorável, Mika disse por perto, revirando os olhos, mas incapaz de suprimir um sorriso. Passos firmes chamaram minha atenção para a entrada principal de Lodenhold,
que se erguia acima de nós. Cerise estava caminhando em nossa direção, Siúria ao seu lado e Emily correndo atrás deles. Virion limpou a garganta e se libertou do abraço que havia iniciado. Bem. O céu está caindo, seu idiota. Não é hora de ficar parado. O portal está calibrado, Cerise disse sem preâmbulo. Eu sei de uma plataforma receptora ao norte de Cargida, dentro das montanhas da presa da Basilisco. É ocasionalmente usada para mover grandes números de soldados para Editaegrin Caelum para operações de treinamento. Não poderemos nos teletransportar diretamente para a fortaleza, mas isso nos levará o mais próximo possível. Já enviei uma mensagem para Caera para que nossos soldados comecem a se teletransportar para lá para nos encontrar. Emily mexeu em seus óculos enquanto nos olhava nervosamente. Não para apressá-lo, regente, mas Gideon gostaria deste portal para o transporte dos outros exoformas assim que você partir. Devemos partir imediatamente, Siúria acrescentou. Já perdemos horas preciosas. Vara me deu um olhar feroz, acenou com a cabeça e liderou o caminho, seguida por Mika, Siúria e Cerise. Sylvie apertou a mão de Virion, deu-lhe um beijo rápido na bochecha e então fez um sinal para Shu, e o par seguiu os outros. Byron ficou em pé, ereto, mais rígido, na frente de Virion. Senhor, foi uma honra. Obrigado pela oportunidade de apoiá-lo como seu lance. Virion, já de olhos vermelhos, coçou a barba por fazer e desviou o olhar, mas apenas por um segundo. Quando ele olhou de volta, seu olhar brilhou com o aço de um homem que havia sido rei, que havia liderado todo o continente em uma guerra com chances impossíveis. E obrigado por seu apoio, Byron Vikes, lance de Dicatem. Ele enfatizou fortemente a última palavra. Byron saudou seu comandante, girou nos calcanhares e marchou em direção a Lodenhold. Eu gesticulei para Claire, e ela liderou os pilotos de exoformas atrás de Byron. Tessia começou a se afastar, parou e correu para Virion, beijando na outra bochecha de Sylvie. Fique seguro, ok? Eu toquei 2 dedos na têmpora em uma espécie de saudação casual, e então Tessia e eu seguimos os outros. Arte, antes de irmos, Tessia começou hesitante. Ela tirou algo do bolso e estendeu, a pedra escura e multifacetada que eu havia usado para ver minha mãe e irmã de longe. Ah, ei, a pedra do rastejante, Regis disse. Parece quebrada de novo, ele acrescentou, chamando minha atenção para as rachaduras que a atravessavam. Eu a peguei e a virei na mão, inspecionando as fraturas. Eu a encontrei na casa da sua mãe, ela disse. Eli me contou que havia sido quebrada. Para salvá-la de Vinson, eu confirmei, lembrando de Eli mencionando isso nas semanas em que ficamos em Efeltus após a derrota de Agrona. O Aether brotou de mim, derramando-se por meus braços em partículas brilhantes individuais enquanto o Requiem de Aro era ativado. As partículas dançaram pela superfície da relíquia, fundindo as rachaduras. Eu resisti à vontade de verificar Eli e minha mãe, em vez disso guardando a relíquia em minha runa dimensional. Obrigado, eu disse, roçando meus dedos nos dela. Imaginei que você estivesse preocupado com elas, ela disse com um encolher de ombros enquanto entrávamos no salão externo de Lodenhold. Os pilotos de exoformas já estavam passando, e Cerise e Siúria haviam partido. Os outros olharam para mim, e eu acenei. Eles começaram a passar um por um. Logo, apenas Emily e eu estávamos em pé na frente da moldura arcana emitindo o portal brilhante e opaco. Meus pensamentos vagaram para aqueles primeiros dias na Academia Shirus, quando a conheci na aula de Gideon, quando ele ainda era um professor. Ela riu e ajustou os óculos. Quem diria que é aqui que acabaríamos? Ela perguntou, como se lesse meus pensamentos. Seu sorriso escorregou, e seu olhar caiu no chão, então voltou para mim. Ela se aproximou e pegou minha mão com as 2 dela. Ah, caramba, mas eu gostaria de ter algo mais inteligente para dizer do que apenas, bem, tenha cuidado, Arthur. Volte para nós? Ela balançou a cabeça, e cabelos grossos caíram sobre seu rosto. Este mundo vai precisar de você tanto quanto quando Agrona se for. Ela riu novamente, quase um soluço. Ainda o mundo dos deuses colidindo conosco para lidar. Enquanto seu rosto caía, seus óculos escorregaram pelo nariz. Eu os empurrei de volta ao lugar com uma risada. Com mentes como a sua, senhorita Vatskin. Este mundo vai ficar bem, eu prometo. Lágrimas encheram seus olhos, e eu me virei antes que começassem a cair e entrei no portal. Eu senti que estava atravessando o mundo.
Como os portais deixados pelos Djinns, este novo design não era exatamente instantâneo, mas não havia desconforto. Eu experimentei um flash azul, então a vaga impressão de uma paisagem passando rapidamente, e então eu estava saindo de um portal flutuante sobre um amplo círculo gravado com runas. O ar estava muito mais frio aqui, e eu tive um breve momento de vertigem quando o salão fechado de Lodenhold se tornou montanhas íngremes e irregulares ao redor e, acima delas, a ferida aberta. Um pedaço de terra se soltou, caindo em uma bola de fogo em algum lugar distante a oeste. Um acampamento amplo, mais utilitário, se espalhava ao nosso redor. Magos alacrianos de todas as descrições estavam saindo de edifícios, subindo a estrada principal e se reunindo ao redor de Ceres. Alguns nos olhavam com cautela, enquanto outros curiosamente começaram a circular os exoformas, exclamando com admiração o que devia ser, para eles, uma visão muito estranha. No total, parecia haver 300, talvez 400 magos. Alacrianos livres, Ceres disse, sua voz ecoando facilmente pelo acampamento. Chegou a hora de atacar a fortaleza de Agrona, o coração de seu poder em Alacria. Cada um de vocês trabalhou incansavelmente desde antes da queda do soberano Orlait Vritra para garantir um futuro para Alacria livre do regime autoritário do clã Vritra. Agora, juntos, cumpriremos a promessa que fizemos a nós mesmos quando esta revolução começou. Houve alguns aplausos em resposta, e Ceres continuou falando, mas minha atenção se voltou para uma figura específica entre as centenas. Caera contornou a multidão se reunindo ao redor de Ceres e foi direto para o resto de nós. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ela me olhava, mas alguém me empurrou para o lado, e Shu correu até ela, a envolveu em um abraço esmagador e a levantou do chão. Lady Caera, ele disse com uma risada, sacudindo-a como uma criança com um ursinho de pelúcia. É excelente vê-la, e me sinto muito feliz por lutar ao seu lado novamente, mesmo que você deva se sentir bastante desconfortável por estar na presença de meu irmão Arthur e seu amor, esta bela princesa élfica aqui. Todos ao alcance da voz congelaram. Regis, meio manifestado para fora de meu corpo enquanto ele também ia cumprimentar Caera, suspirou, completou sua transformação e então mordeu a mão de Shu com força suficiente para fazer sangue aparecer. Ag, sua besta diabólica, por que você fez isso? Shu resmungou, imediatamente distraído enquanto se lançava em direção a Regis, que se esquivou, piscando dentro e fora da corporeidade de modo que se tornou impossível para a Fênix agarrá-lo. Esfregando a nuca e me sentindo envolto em uma aura de puro constrangimento, eu me aproximei de Caera. Desculpe. Ela cruzou os braços sob o peito e me deu um olhar irônico. Que tipo de histórias você tem contado a ele sobre nosso tempo ascendendo juntos? Tessia caminhou até mim e me deu uma expressão semelhante. Ascendendo juntos, hein? Isso é algum tipo de gíria alacriana com a qual não estou familiarizada. Eu decidi que o curso de ação mais sábio era ficar muito quieto e em silêncio. Ambas as mulheres começaram a rir enquanto Tessia passava um braço pelo de Caera. Eu nunca vi esse lado dele, Caera disse, jogando seu cabelo azul marinho para trás. Ascensor Grey, como eu o conheci, era o homem mais sério e sombrio que já conheci. Engraçado como mesmo aqui, à beira do precipício, olhando para o literal fim do mundo, você parece melhor agora, Arthur Leivin. Mas, em você mesmo. Eu limpei a garganta. Eu aprendi muito sobre quem eu queria ser ao fingir ser a pessoa que eu já fui. Pelo canto do olho, vi Ceres gesticulando para mim. Hora de partir. Eu me aproximei e fiquei entre Alice e Yuri enquanto centenas de soldados alacrianos observavam. Eu forneci todas as instruções necessárias, Ceres disse baixinho, mas esperava que você dissesse algumas palavras também. Eu acenei com a cabeça e olhei para o pequeno exército. Vocês sabem quem eu sou. Muitos de vocês podem até ter me visto antes. Vocês me conheceram como Ascensor Grey, e agora como Arthur Leivin. Eu não sou um alacriano, mas passei um tempo entre vocês, treinei seus alunos. Um aplauso surgiu de algum lugar na multidão. Lutei por seu povo. Podemos ser de dois continentes separados, mas nossa experiência vivida não está tão distante quanto as terras em que nascemos. Temos unidade de propósito na eliminação do mal que ameaça suas famílias em seus sangues tanto quanto a minha. O clã Vritra só lhes ofereceu subjugação e brutalidade, não diferente de Dikaten. Vocês estão todos aqui hoje porque acreditam que Alacria pode ser um lugar melhor. Minha voz suavizou, mas o Vale da Montanha estava tão silencioso que minha voz carregou facilmente para todos, independentemente. E vocês estão certos. Este continente é seu, contanto que lutem por ele.
Um soldado perto da linha de frente começou a bater sua lança em seu escudo ritmicamente, e o guerreiro ao lado dele manteve o ritmo batendo o cabo de seu enorme martelo de guerra no chão. Logo, todo o exército estava batendo os pés ou batendo suas armas. Siuri se afastou e apontou para o desfiladeiro da montanha com sua espada. Para Taegrin Kaelum! Por Alacria, alguém gritou nas fileiras. O grito foi pego, e o exército começou a marchar rapidamente pela trilha áspera. Enquanto eu ficava de lado para observar, Shu correu de volta para o meu lado. Precisamos realmente seguir a pé para acomodar esses soldados? Uma longa marcha pelas montanhas seria concluída em apenas 1 hora se voássemos à frente. Mais um atraso necessário, eu murmurei. Mais o último, espero. Siuri se moveu na frente das fileiras, mas Seri se afastou para se juntar a mim. Nossos sentinelos confirmam que a estrada está limpa daqui até Taegrin Kaelum, mas há um acampamento considerável montado logo além do alcance de qualquer poder que tem protegido a fortaleza. Devemos esperar resistência. Os lances ficaram perto da plataforma receptora com os 10 pilotos de exoformas. Eles observaram cautelosamente enquanto Ceris reunia todos esses magos alacrianos ao seu redor e ouvia nossos discursos. Agora, Varai avançou. Sentinels à parte, nós 3 faremos uma patrulha à frente durante a jornada, Arthur. Eu acenei com a cabeça, e Varai, Byron e Mika voaram para o ar e começaram a seguir à nossa frente. Ceris se juntou às suas fileiras, caminhando com os soldados que decidiram lutar contra a Grona por ela. Eu dei a ordem para os exoformas ficarem na retaguarda. Eu vou observar de cima, Shu resmungou, franzindo a testa enquanto um pequeno meteoro de massa terrestre de Efeltuz impactava as montanhas várias milhas a oeste. Ele então voou para o ar e pairou algumas centenas de pés acima do exército em avanço. Eu passei a primeira parte da jornada na retaguarda da linha. Claire e eu caímos em um ritmo fácil de conversa. Ela havia aprendido muito sobre o estilo de luta dos alacrianos durante seu treinamento, mas havia lacunas significativas nele. Nas próximas 2 horas, eu dei a ela um curso intensivo sobre lutar ao lado e contra seus grupos de batalha. Quando terminamos, eu fui para a frente da linha, onde Ceris, Kaer e Siuri estavam liderando, e pensei em educá-los sobre o melhor uso dos exoformas. Ceris apenas ergueu um canto da boca ironicamente para mim. O que você acha que eu fiz durante meu tempo em Vildorial, após o ataque de Agrona procurando por você? Acho que você vai descobrir que sei tanto sobre suas máquinas de bestas quanto você, Arthur, talvez até mais. Depois disso, eu comecei a circular pelas posições, voando para frente para verificar os lances, caindo para trás para ajudar Shu a explodir qualquer pedaço de Efeltuz que caísse perto demais de nós, marchando com os soldados, que estavam ansiosos para ouvir mais sobre minhas ascensões ou reviver minhas lutas no Victoriad, ou caminhando com Tessia e Sylvie, revisando o que Tess conseguia se lembrar de seu tempo em Taegrin Kaelum. Mantivemos um bom ritmo, mas ainda assim foi uma longa marcha por terreno difícil. Acima de nós, a ferida parecia crescer centímetro por centímetro, rasgando cada vez mais. Eu só podia esperar que as pessoas de ambos os continentes estivessem sendo protegidas da melhor forma possível. No total, levou 12 horas completas, embora a jornada teria sido 2 vezes mais longa se cada soldado entre nós não fosse um lutador e mago endurecido. Nós tivemos nosso primeiro vislumbre de Taegrin Kaelum à distância 2 horas completas antes de chegarmos aos arredores. Ele estava iluminado pelo brilho de Efeltuz através da ferida, que banhava as montanhas da presa da Basilisco em uma luz dourada como se nosso próprio sol já não tivesse se posto. A silhueta de torres e torres escuras se erguia da encosta da montanha e alcançava o céu noturno brilhante em direção à ferida. Foi só quando contornamos uma curva acentuada na trilha sinuosa, logo abaixo da fortaleza, que vimos o acampamento dos lealistas. Aglomerados em um desfiladeiro estreito ao longo da trilha áspera da montanha, várias centenas de tendas e pequenas estruturas haviam sido erguidas. Fogueiras pontilhavam o acampamento, e milhares de figuras se moviam dentro dele. Estávamos nos movendo com nossas assinaturas de mana para aqueles que as tinham retraídas o máximo possível, mas com tantos olhos no acampamento, foram apenas momentos antes que alguém nos visse. Um clarão de mana subiu, lançando luz vermelha cintilante sobre a encosta da montanha, e de repente as pessoas estavam correndo para formações desorganizadas. Continue avançando, Ceris ordenou, sua voz carregando de volta pela linha. Eu acenei para Shu, Sylvie, os lances que haviam caído de volta para a força principal enquanto nos aproximávamos de Taegrin Kaelum e os outros para ficarem com a coluna, e Ceris e eu voamos para a frente.
Quando estávamos a algumas centenas de pés da linha mais avançada de oposição, vários escudos piscaram a existência para barrar nosso caminho. Ceris olhou para mim. Povo de Alacria, eu disse, projetando minha voz para fora com uma borda de intenção aetérica. Abaixem as armas e nos deixem passar. Estamos indo para Taegrin Kaelum para... Ah, nós sabemos por que você está aqui, a voz de um homem ecoou em resposta. Um homem alto com um chifre saiu das fileiras dos magos alacrianos. Ele tinha um nariz adunco e cabelos pretos desgrenhados que escondiam o toco onde seu segundo chifre costumava estar. Sua característica mais distintiva, no entanto, eram seus olhos desiguais, um marrom lamacento, o outro vermelho brilhante que brilhava mesmo à distância. De algum lugar atrás de mim, eu ouvi, meu irmão em heterocromia seguido instantaneamente por, agora não, Guber, de Regis. Wolfram, Ceris disse, sua voz fria. Ainda você se arrasta sob os pés dos Vritra, mesmo enquanto eles continuam a perecer um por um. Que infelicidade! Você teria sido melhor servido permanecendo leal à minha causa em vez de colocar sua fé em Dragotha. Minhas condolências, é claro. Eu ouvi as notícias infelizes sobre meu compatriota, seu dono da coleira. Wolfram esboçou um sorriso sarcástico. Você não irá mais longe, Ceris Umbloode. Estamos preparados para defender nosso alto soberano, e somos 10 para cada um de vocês. Minhas sobrancelhas se levantaram. Eu mal consigo sentir mana suficiente de seu acampamento para conjurar esses escudos na sua frente. Vocês estão esgotados do pulso recente. Não sejam estúpidos. Vocês não precisam morrer aqui por nada. Wolfram riu. Alguns dos magos lealistas se juntaram a ele, e então mais alguns, e de repente todo o acampamento deles ressoou com risadas. Como se alguém tivesse puxado uma cortina, suas assinaturas de mana brilharam, cada uma em sua força total. O Alto Soberano nos preparou para sua chegada, Wolfram disse, sua risada carregando em suas palavras. Então, seu rosto se contorceu em um rosnado. Todos os alacrianos leais. Destruam os inimigos do Alto Soberano e sejam recompensados com o poder incrível no mundo que ele construirá sobre seus ossos. Os escudos caíram, e centenas de feitiços começaram a chover do acampamento inimigo.